Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, vice-presidente da Comissão Justiça e Paz, e este é mais um programa de Justiça e Paz. Este programa vai ao ar aos domingos, às 20 horas, pela Rádio Nova Aliança, e aos sábados pela manhã, às 11 horas da manhã, nas redes sociais da Comissão Justiça e Paz. Eu estou aqui hoje com o professor José Geraldo de Souza Júnior, que é membro da Comissão Justiça e Paz, é professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e já foi reitor da Universidade de Brasília, um grande atuante nas questões de direitos humanos, no direito achado na rua. E com essa saudação eu dou a acolhida ao José Geraldo e trago para esse programa maravilhoso dessa semana a presença do Zé Geraldo. Zé Geraldo, seja bem-vindo. Tá mudo, Zé, tá mudo. Sim, eu botei no mudo para não ter interferências na gravação, né? E às vezes a gente esquece. Mas aqui, apesar dos títulos todos, eu sou um jurisdicionado seu, que é minha vice-presidenta, né? E na comissão também, né? Sou um trabalhador bem no campo ali onde a gente trabalha, né, envolvido com a comunidade, com a ação pastoral, né? Eh, o- os títulos servem para outros ambientes. Aqui na Messi somos todos operários. Somos todos operários, sempre tem em vista esse papel e a missão do operário, né? Sem cada um dos operários, a Messi não avança, a Messi não concretiza aquilo que tem que ser feito. E hoje a gente vai falar de um grande operário da messe cristã, um exemplo para todos os cristãos e não cristãos também, que foi Martin Luther King Jr. Esse é o primeiro assunto do nosso programa deste domingo, pois nessa semana, na segunda-feira do terceira segunda-feira do mês de janeiro, perdão, é comemorado sempre o feriado de Martin Luther King Jr., que foi um grande ativista estadunidense. Essa escolha da terceira segunda-feira como Martin Luther King Day, ela se dá porque foi o natalício, né, de Martin Luther King, é 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, e aí eles escolheram como data para homenagear Martin Luther King a segunda-feira que fique mais próxima desse 15 de janeiro, que usualmente é a terceira segunda-feira do mês de janeiro. Martin Luther King foi assassinado em 4 de abril de 1968. Ele era um pastor batista e um ativista político dos Estados Unidos e foi um grande líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, desde 1955 até 1968, quando ele foi assassinado. E o Martin Luther King, ele foi mais conhecido pela luta pela, pelos direitos civis com a utilização das técnicas da não violência e da desobediência civil. É muito interessante a gente pensar nisso, numa contraposição. Veja, a gente está lá na década de 60, nos Estados Unidos, efervescente, a luta pelos direitos civis, todo um questionamento que passou a existir da separação entre brancos e negros nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, apesar de não haver um apartheid, havia sim uma segregação racial, inclusive validada, né, pelas legislações da época, e Martin Luther King inicia um movimento de revisão desse processo e de luta por igualdade dos direitos civis, usando a não violência e a desobediência civil como principais elementos. E é uma contraposição tão chocante ao que aconteceu, por exemplo, no último dia 8 de janeiro, com a invasão da Praça dos Três Poderes, o quebra-quebra que houve e as inúmeras justificativas que foram se seguindo, que, aliás,
Quem não assistiu o nosso programa, quem não ouviu o nosso programa no domingo passado, pode assistir novamente no YouTube da Comissão Justiça e Paz, o programa excelente conduzido pelo Eduardo, nosso presidente, e você também, Zé Geraldo, falando sobre esse tema, o tema desses conflitos que aconteceram no dia 8 de janeiro. E o dia de Martin Luther King nos traz essa grande lição, né, do questionamento que inicia em 1955. Veja quantos anos ele trabalha por isso, né, com os boicotes aos ônibus de Montgomery, que separavam negros e brancos dentro do ônibus, né, até aquele discurso emblemático que eu acho que a gente poderia colocar no intervalo do programa, que é I have a dream, né? Eu tenho um sonho, lá em Washington, no Memorial Lincoln, tão emblemático. É verdade. Foi boa a escolha, primeiro porque o Martin Luther King Day, né, que é um evento muito simbólico nos Estados Unidos, mas por conta da projeção do agir de King, do grande pastor, né, se transformou numa referência de mobilização para transformar sistemas injustos, né? E, curiosamente, tem tudo a ver com o que nós trabalhamos como mandato da justiça e da paz. De um lado, também trabalhar para transformar sistemas injustos. Ter a consciência de que isso não se faz no solipsismo, no individualismo, no egoísmo, mas na formação de comunidades que têm o amor como meio para construir um mundo pacífico. Mobilizar, né, nessa convivência com o esforço de transformar mentalidades para que elas sejam centradas nas pessoas e na não violência. Pensando que em Martin Luther King a desobediência civil não era uma ação delinquente, era uma resistência pacífica não conformista, né? Tinha como eixo trabalhar os elementos interpelantes das mudanças éticas no mundo, né? E o mais importante, ter o amor como um instrumento de promoção da justiça social. Por isso que o segundo movimento desse eixo que você encontrou é pensar o valor da interreligiosidade, né? Não por acaso, em seguida aos eventos do dia 8, no dia 10, eu gravava para a TV Aparecida uma matéria em que a emissora fazia opinião sobre o que estava acontecendo ainda em Brasília, né? E enquanto eu gravava, a locação foi no espaço da Catedral, que é o primeiro grande edifício da Esplanada dos Ministérios, né? Não obstante o Estado ser laico e a Esplanada ser dos Ministérios, o primeiro edifício da Esplanada dos Ministérios é a Catedral. É, o Estado é laico, mas a religião é um elemento ético fundamental na construção da sociedade. Por isso que o filósofo Habermas dizia que não pode ser prescindida a importância de discutir a religião na esfera pública, né? Mas sem sucumbir à religião como uma perspectiva de ação interferente na lógica gestora do mundo, né? O mundo, é, o âmbito, a realidade do mundo é da política, a realidade religiosa é do espírito, que, aliás, a filha do Martin Luther King lembra, citando um grande jesuíta católico, por conseguinte, filósofo, Teilhard de Chardin, né? Dizendo que nós somos mais seres humanos que se espiritualizam ou somos espíritos que nos humanizamos?
É uma, é uma busca, né? Ou pelo menos deveria ser uma busca de todo cristão, esse entendimento de que É, a política transforma o mundo, que os cristãos devem fazer a política. Porque, veja, Jesus, quando vai lá ser julgado na frente do César, né? Ele fala: Não, meu reino não é deste mundo. Mas por si só, o processo de transformação dos ensinamentos de Jesus, ele traz uma revolução na sociedade que vem sendo implementada nos últimos 2000 anos e que ainda não chegamos ao ponto da sociedade do amor. é. E é por isso, Ana, que a Bernice King celebra com muita emoção o fato de que o Martin Luther King Day seja marcado também pelas mensagens que o Papa Francisco enviou, levando em conta o fato de que ele, nas várias vezes em que se encontrou com ela, eh, mas, sobretudo, em atenção ao que representa a ação interreligiosa e cristã do grande defensor dos direitos humanos, né, da igualdade, da construção de uma referência igualitária e justa de mundo, né? eh, Orientada pela perspectiva da fé, da convicção religiosa, né? eh, Teve e tem no Papa, né, uma postura de reconhecimento por conta dessa mensagem de não violência, de paz e de compaixão que tanto o Papa Francisco quanto o Martin Luther King, de certo modo, professavam, né? Professam, né? Será que o Papa ainda e olha que essa atividade vai ser celebrada no Vaticano em missa pelo Sim, Papa. sim, nós E estamos na Semana pela Unidade dos Cristãos de 2023. uhum. Então, o Papa. Outro evento, mas ligado a esse primeiro, né? Sim, tem toda uma relação, justamente o quê? Que os cristãos, independentemente da sua vertente, né, são convocados a se unirem para fazer o bem e buscar a justiça. Inclusive, o tema deste ano de 2023, da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, é Isaías 1:17, aprendei a fazer o bem, procurai a justiça. Olha como tem Sim. tudo a ver com a busca dessa justiça social tão necessária, não é? E que nós devemos sempre buscar entender como um pedido de paz. O Papa Francisco vem reiteradamente neste início de 2023 falando sobre a paz em diferentes aspectos. E eu achei interessante que o lema, né, que é aprender a fazer o bem, procurar a justiça, tem tudo a ver com o nosso lema da Comissão Justiça e Paz de Brasília, né? Uhum. Que é exatamente construir a paz pela mediação da justiça, né? O que É, significa enfrentar as estruturas perversas, muitas delas originadas da injunção do sistema de produção, que é um sistema de acumulação egoísta, né, privatizante, né, que tem levado o Papa Francisco, inclusive, a produzir muitos documentos, exortações, né, que reivindicam uma outra ética para o sistema de produção, né, buscando a dignidade do trabalho e uma teologia que leve em consideração os fundamentos dessa igualdade na ah, mediação para que o trabalho, a moradia, né, e a produção, teto, terra e trabalho, né, é isso, os eh, 3 T's. é, sejam formuladoras desse princípio de inscrição do humano na lógica da produção, né?
Aliás, como está em Paulo, na segunda aos Tessalonicenses. Quem não trabalha, não come, não é isso? É, porque também os cristãos eram conhecidos por compartilhar tudo entre eles, de acordo com a necessidade de cada um. Então, todos trabalhavam, traziam o fruto do seu trabalho para a Assembleia, e a É, Assembleia distribuía de acordo com a necessidade de cada um. Olha como é bonito isso, se a gente pensar que é um ideal de que ninguém vai passar necessidade, ninguém vai passar fome, ninguém vai é, precisar é. de Então, auxílios fora da comunidade. esse é o artigo primeiro da Constituição da Comunidade Cristã Originária. Está em Atos, aliás. Então, os cristãos vinham, traziam aos apóstolos o produto de seu trabalho, que passava assim a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade, né? É o artigo primeiro, digamos assim, da Constituição fundante da comunidade cristã originária, né? É, porque realmente os Atos dos Apóstolos, eles trazem essa mensagem e esse exemplo de como funcionava a comunidade cristã, liderada especialmente por Paulo, que vinha, fundava as comunidades cristãs e depois acompanhava essas comunidades cristãs ao longo do tempo. Então, o lema da nossa comissão, Se Queres a Paz, Trabalha pela Justiça, ele entra nesse sentido também da gente lutar sempre pela justiça para alcançar a paz dentro de um aspecto cristão, dentro de uma É, comunidade cristã expandida, uma universalização desse sentimento de comunidade, como o Papa Francisco coloca muitas vezes. é. Aí vem o terceiro elemento que esses dois eventos põem em causa, sobretudo na conjuntura que estamos vivendo. Por exemplo, nas preparações para a Semana pela Unidade dos Cristãos, fazer o bem, buscar a justiça, né? A gente tem visto pelo mundo afora a preparação de subsídios, de elementos de celebração, mas, sobretudo, de reflexão. Por exemplo, quero dizer, Ana, que, inclusive, se entrarmos na página do Vatican News e, portanto, as notícias do Vaticano, esses dois elementos que acabamos de identificar estão colocados com muita evidência, como uma mensagem do papado para o mundo, e, portanto, como uma convocação para que eh, nas dioceses, nos organismos, né, tenhamos em mente essa configuração. E em relação à Semana da Unidade dos Cristãos, por exemplo, o, há algumas referências sobre as iniciativas de grupos locais que se preparam para esse evento da Semana da Unidade dos Cristãos, eh, organizando narrativas de histórias, de representações de diferentes experiências de cultos, de expressões espirituais, para incluir todas as expressões de subjetividade e de vivências que vão desde aquelas que são praticadas pelos povos indígenas aos imigrantes, aos que, de diferentes modos e com diferentes capacidades, constroem a sua história, né? Constrói a sua história. É um pouco diferente do que a gente assistiu em Brasília nos últimos dias, né? Uma mobilização irracional, destituída de qualquer sentido de comunidade, é, que realiza uma prática de negação dos fundamentos éticos da comunidade, ao invés do amor, pratica o ódio, a destruição, que não respeitou sequer as expressões sacras nos edifícios que representam a nossa casa comum, vandalizados, as fotos e as filmagens que estão sendo apresentadas ultimamente são, para usar uma expressão não cristã, mas mundana, dantescas,
Lembrando que Sim. Dante escreveu sobre o inferno, não é isso? É, Eu acho que, e, assim, num primeiro momento houve um choque, né? Aquele choque é, inicial daquela cena que era absolutamente surreal, absurda. é, Mas depois começam a surgir os detalhamentos desses processos, né? De como exato, aconteceram. E isso também é é, chocante, mas parece que vai num conta-gotas. E é. você percebe essa. Isso em nome de pátria, Deus e família. Talvez ainda a gente tenha que trabalhar nesse arcabouço de você ter diferentes vertentes cristãs, né? Trabalhar para que a gente tenha realmente uma unidade dos cristãos, fazer o bem, buscar a justiça. Parece que o Papa não cansa de repetir isso de diferentes formas e diferentes ângulos, mas eu acho que em nenhum desses ângulos que o Papa demonstra como sendo escolhas para a gente continuar na nossa caminhada cristã, a segregação ela aparece, né? A gente sempre fala, mesmo os que não são cristãos devem ser incluídos nesses processos, de modo que a É, gente crie uma universalidade, da humanidade, né? é, Então, nenhum sentido faz esse tipo de separação. é verdade, né? E felizmente eu vi que Dom Paulo, né? Eu assisti uma gravação em vídeo dele logo depois, muito consciente, eh, requisitando, né, atitudes de busca de redenção, de remissão, na linha de que a nossa atribuição é buscar restaurar, não é, aquela condição intrínseca da amorosidade, da fraternidade, da solidariedade, da comunidade, mesmo entre os que se desgarram, que se deixam iludir por falsas interpretações, por convocações literais que não pensam no bem comum, né? E que, o, ao invés do amor, destilam uma certa odiosidade. Então, eu vi Dom Paulo, por exemplo, exortar a que tivéssemos consciência de assistir aqueles que se redimem, ou seja, que vão purgar suas responsabilidades, que tem que ter o aprendizado de que cometeram mais do que um pecado, cometeram um delito grave, né? Sim. Porque foi contra a memória histórica do país, que foi contra os valores da dignidade da política e da fundamentação constitucional dos direitos, né? E foi contra os direitos de cidadania e os direitos humanos, né? De modo muito impróprio, porque o seu aprendizado na catequese, no catecismo, não apontava para isso, né? E a gente, às vezes, até se espanta de que talvez alguns desavisados pregadores, né, em diferentes púlpitos, mesmo de diferentes confissões cristãs, não se deram conta de que também são responsáveis pelo conduzir do seu rebanho, né, para a beira do abismo, né? Então, eu achei É, muito importante a fala de Dom Paulo, né? Exortando a reencontrar o caminho, restabelecer a base cristã do ministério, do magistério, né? E reagrupar o rebanho do ponto de vista dos fundamentos do Evangelho. No encontro recente do Papa Francisco com os agentes de segurança, não só do Vaticano, mas da Itália, porque ele circula pelo espaço do país Itália e não só do país Vaticano, né? É, o Papa propôs que os
agentes de segurança, né? E que ele diz, às vezes até eu preferia não estar tanto com vocês, mas reconheço que isso é a sua função e seu dever, né? E agradeço o zelo que vocês têm, né? E quero sugerir a vocês, tomem em edição mini o Evangelho, carreguem no seu bolso e na sua vigília, na sua atividade funcional, sempre que tiver um tempinho, folheie as páginas proféticas do Evangelho. Era muito bom que a gente também pudesse distribuir o Evangelho para muitos pastores e párocos, não é isso? A gente tem o prazer de, depois do nosso programa, na sequência, na Rádio Nova Aliança 103.3 FM, o programa seguinte é o programa justamente de Dom Paulo. E realmente o vídeo que ele fez foi necessário, né? Foi uma mensagem fundamental nesse processo. Dom Paulo já vem falando, inclusive falando na nossa conversa de Justiça e Paz. Se você não assistiu a nossa conversa de Justiça e Paz de dezembro do ano passado, está também nas nossas redes do YouTube, CJP Brasília, e do Facebook. Vale a pena assistir, porque Dom Paulo traz uma mensagem buscando um pedido de reconciliação. Exato. Reconciliação. Gente, vocês escutaram o alarme rapidamente aqui, né? É porque senão o nosso programa ele não passa rápido, não, gente. Ele voa. Nosso programa voa e já estamos indo para o encerramento, Zé Ah, Geraldo. então, feche, é, feche sem concluir, feche deixando entreaberta. Deixando entreaberta a porta, porque eu acho que nossos temas eles se prolongam no tempo também, de um ano que a gente tem de buscar, de fato, trabalhar pela justiça, né? Trabalhar pela paz. Eu acho que existe também uma mensagem de nós buscarmos mais nos voltar para os ensinamentos que o Papa Francisco vem trazendo ao longo do seu pontificado. O Papa Francisco, eu acho que retoma uma liturgia da igreja necessária no caminho do amor. E nesse aspecto, se conectam os dois temas que nós trouxemos essa semana, né? O dia de Martin Luther King, um homem que lutava pela mudança social a partir de uma premissa da não violência, da amorosidade e da desobediência civil pacífica, e a semana pela união dos cristãos, né? A oração pela unidade dos cristãos. Uhum. E é tudo muito significativo e emblemático, e é interessante que todos esses movimentos acontecem em janeiro, de maneira a fazer com que a gente reflita qual é a nossa caminhada ao longo desse ano, como nós vamos escolher passar o ano de 2023. Nós vamos seguir pela lição do Evangelho, trazendo o amor como sendo a nossa pauta principal, trazendo a justiça social, ou por onde nós vamos seguir, nós como povo brasileiro? Então, Ana Paula, a Bernice King suscitou o testemunho de Teilhard de Chardin. Eu acho que aqui a gente poderia trazer o testemunho de um filósofo tomista que foi muito influente na preparação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Em textos dele de 1940, o Jacques Maritain, filósofo católico tomista, né, atenta à gravidade do momento histórico, dizia que nós não temos alternativa senão no espaço de uma democracia comunitária e personalista. E ele dizia que o caráter comunitário é o de construir organizações sociais pelos princípios de igualdade e de fraternidade. E o caráter personalista é ter uma sociedade que permita a livre expansão da pessoa humana, a segurança dos seus direitos, a certeza de que nenhum poder tem força contra a liberdade do homem, senão quando garantida na lei.
Então, Olha eu só, acho que a gente podia fechar entre nós com o pensamento de Jacques Maritain, né, que escreveu um volume sobre direitos do homem em 1943, antes da Declaração, que né? E lindo. é uma das grandes referências influentes do pensamento ético cristão e católico, o grande filósofo Jacques Maritain. Então, nós encerramos assim. Na sequência, vocês ficam com o Evangelho de Simone Furquim, membro da nossa Comissão de Justiça e Paz. E nós nos vemos no próximo programa de Justiça e Paz, que vai sempre ao ar pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, aos domingos às 20 horas, e aos sábados pelas redes sociais do Facebook e do YouTube, às 11 horas da manhã. Todos os nossos programas ficam registrados nos nossos canais do YouTube e do Facebook, e você pode, a qualquer momento, de onde você estiver, nos assistir, nos ouvir e nos conhecer um pouquinho mais. Nós somos a Comissão Justiça e Paz. Obrigada, Zé Geraldo, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança. Um ótimo fim de noite. Fiquem, então, com Simone Furquim. Zé, a sua despedida. Então, eu acho que precisamos pensar um título para essa nossa reunião de hoje. Acho que pode ser Unidade dos Cristãos para transformar sistemas injustos. Ficou lindo, será o tema, então. Vou colocar isso para a nossa equipe de assessoria. E eu agradeço a sua presença aqui. E a vocês que nos ouvem, recebam o nosso abraço fraterno neste início de semana. E este foi mais um programa de Justiça e Paz.